Eu não trouxe também meu. Olá, boas-vindas ao Toda Gente, o podcast do Novas Narrativas Evangélicas. Eu sou Luciana Peterson e nessa temporada a gente vai falar sobre toda essa galera crente progressista que está fazendo coisa muito linda por esse Brasilzão de nosso Deus. E estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Evelyn Azeredo e Matheus Oi, Machado, os gente. meus co-hosts nessa temporada. E eu quero perguntar para vocês, quem são vocês na fila da cantina? Bom, eu sou a Evelyn, eu sou uma mulher preta, com cabelo preto, curto, estou vestindo branco, estou sem muita maquiagem, mas um pouquinho maquiada. Eu sou a Evelyn do Novas, todo mundo me conhece por Evelyn do Novas. Eu sou produtora cultural aqui e, e sou um pouco de faz tudo também, a hora que precisar a gente tá aí, entendeu? Eu acho que na fila da cantina eu sou essa pessoa e sou também a pessoa que fica na fila para repetir, como a Isa disse também, que vocês vão ver em qualquer momento. Muito bom. Olá, gente. Eu sou Matheus Machado. Eu sou pastor da comunidade Oasis e aqui no Novas Narrativas eu sou produtor. Trabalho com a parte de conteúdo e com a parte de eventos junto com a Ivy também. E, caramba, quando eu entrei na fila da cantina progressista, porque você perguntou isso, né? Como é que a gente embarcou nessa história? Foi através do Novas. Na verdade, eu nem achei que podia ter uma realidade evangélica progressista para viver, assim. Eu não estava nessa expectativa, nessa busca. E aí eu recebi um convite para um evento que a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho sobre ele, que foi a Babette em 2021. E isso mudou um pouco a minha perspectiva sobre o que era ser evangélico e sobre fazer parte de um movimento evangélico. E a gente vai conversar sobre como Novas é importante para isso. Mas e aí, Lulu, você não contou como é para você? Conta aí um pouquinho. Sim, Vai lá. gente, eu sou uma mulher preta também, de cabelo cacheado. Tá crescendo, tá na altura dos meus ombros agora, mas preciso cortar. Tô vestida a camisa listrada, que é a minha marca oficial. E eu sou podcaster em outros podcasts, como o Projeto Redomas, que é o meu xodózinho, que foi a minha entrada nesse portal do evangélico progressista, assim. O Projeto Redomas está desde 2015 ali produzindo outras narrativas na perspectiva feminista, evangélica, cristã, etc. E foi assim que eu entrei nesse mundinho. Mas o Novas foi o que me botou pra dentro de verdade, assim, né? Quando eu conheci o resto da galera pessoalmente. E também sou muito twitteira, sou muito, né? O pessoal, tô sempre Aham. É uma lacrando na famosa, ela internet. é. Ela fala de conhecer pessoalmente, mas é porque ela conhece todo mundo da Pois é. A gente internet. estava até falando aqui, inclusive, de uma thread que ela acabou de emplacar, falando dos valadão aí na internet. Babado. Gente, A ninguém mais rainha das emplaca thread, threads. mas Luciana Peterson continua entregando, não tem jeito. Mas falta um quarto elemento nessa roda, que é Daniel Vanderlei. Cadê ele? Vamos chamar ele diretamente de São Paulo, Brasil. Chega mais, Dani. Bem-vindo! Diga E lá, aí, Daniel. turma? E aí, E aí, Dani? turma? Quem é você na Querido. fila da cantina, meu amigo? Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, estreando esse novo formato. Acho que isso aí é mais uma conquista do trabalho gigante que a gente tem feito, que vocês têm feito principalmente. E eu fico muito feliz da gente estar conseguindo produzir mais um formato de conteúdo para acessar mais pessoas, para compartilhar mais a nossa mensagem e o Novas Narrativas chegar a mais pessoas ainda. E quem sou eu na fila do pão? Eu sou também um homem preto do Rio de Janeiro, filho do Jorge da Wanda, que nasceu no Grajaú, na zona norte do Rio. Estou agora, temporariamente, espero eu, em São Paulo, passando um friozinho aqui de 13 graus, mas estou aí facilitando a coordenação do Novas desde 2021. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, acho que vai ser um papo super legal. Estou super animado aí para o desenrolar dessa nossa conversa. Iba. Boa. Dani, antes de você se ir nessa nossa aventura aí, né, de internet, conta pra gente como que surgiu Novas, o que que tava no seu coração quando você puxou esse movimento. Cara, eu acho que tão difícil, já vão fazer 3 anos esse ano, né? E aí parece que a gente já viveu muitas coisas, tanta coisa que parece que já tem uma história gigante, assim, mas eu acho que o Novas ele é fruto de um processo de 2018 para cá, eu acho que um pouco antes do que isso, quando eu comecei a perceber dentro da minha trajetória de fé de que os espaços tradicionais do evangelicalismo brasileiro já não cabiam mais
para mim e para uma galera com que eu me conectava. A gente que cresceu na igreja, a gente é muito conectado com pessoas de outras comunidades, por causa de retiro, por causa de denominação, enfim, por conta de diversos espaços de juventude que a gente tem dentro da igreja evangélica. E eu via que os meus amigos e as minhas amigas estavam muito tristes, estavam muito violentados, estavam muito decepcionados, estavam muito fragilizados dentro dos seus processos é, de vivência comunitária. E o Novas foi a tentativa de reunir essas pessoas. Eu fui conversando com amigos e amigas de diferentes lugares. A Lulu falou do Twitter. O Twitter também é esse lugar dos web crentes se conectarem. E eu acho que por conta da pandemia também a gente se conectou bastante, mais ainda nesse movimento de resistência e acolhimento da realidade do nosso evangelicalismo. E aí eu resolvi escrever um projeto e tentar juntar uma galera para que a gente pudesse produzir um espaço, tempo de coexistência na nossa diversidade, porque apesar da gente ter em comum a amizade, a gente vem de contextos muito diferentes. Tem gente que é protestante histórico, tem gente que é de comunidade independente, tem gente que é assembleiano, tem gente que é de igreja neopentecostal, tem gente que nem crente do evangelicalismo tradicional, mas é adventista. O evangelicalismo tradicional vê seita, nós vemos irmãos. E eu acho que foi um processo em que a gente foi se reconhecendo ao longo de 2019, 2020, e eu fui provocando essas pessoas a se mobilizarem de alguma forma, se organizarem, até quando a gente decidiu fazer o encontro, depois de muita conversa virtual. Acho que tem várias pessoas que são chaves ao longo desse processo, e eu não quero colocar ninguém aqui para parecer que para falhar com alguém que também tenha sido chave, não vai ser mencionado, mas vocês sabem que vocês são. E ao longo dessa história, a gente foi se reunindo de forma virtual na pandemia, orando junto, sonhando junto, escrevendo esse projeto de forma coletiva, até que a gente teve a oportunidade, depois das vacinas, depois de já ter alguns protocolos já para produzir alguns encontros mais controlados, fazer na Casa de Babete, em São Paulo, um encontro para 60 líderes, 80 líderes, eu já nem me lembro mais do número exato. E foi lá que eu me conectei com vocês. Na verdade, a gente já tinha se conhecido antes, né? Eu acho que a Evelyn foi um encontro super de Deus, que a gente, aleatório, mas Foi Jesus muito. incidência, num shopping em julho, a gente se trombou com amigos de amigos, sentamos para comer uma pizza, trocamos uma pá de ideia, a gente se reconheceu em vários lugares. E eu acho que o Novas é muito isso, é esse lugar de acolhimento e reconhecimento de pessoas que estão sentindo a necessidade de viver um processo comunitário à luz da tradição de Jesus de Nazaré, querendo construir amizade, querendo construir relacionamentos de afeto, querendo construir coisas novas, porque eu acho que também é uma galera tão criativa, uma galera tão inventiva, uma galera que está pensando fora da caixa o tempo inteiro. E a gente resolveu fazer isso tudo a partir da vivência do nosso evangelho, daquele evangelho que a gente recebeu pelos nossos pais, pelas nossas comunidades de fé, pelas igrejas em que a gente se converteu, às vezes longe da nossa família, e em guerra com a nossa família, porque tem muita gente que se converte também em contextos muito adversos, a gente sabe. E ali a gente se juntou da Babete e produziu um processo de reconhecimento, acho que muito incomum para o protestantismo evangélico, que é um protestantismo muito de protagonismo individual. E ali a gente viu que essa nova geração de líderes está conseguindo propor, de fato, uma outra forma de vivenciar e ser igreja, uma nova narrativa, assim por se não dizer, que é um processo horizontal e comunitário, né? Eu nunca me coloquei no Novas como esse cara que vai liderar o processo, ou sou o diretor, ou o pastor, ou o presidente do Novas, mas eu sempre digo que eu sou o diácono do Novas, o cara que facilita o espaço para que a gente possa colocar uma mesa, ceiar junto, orar junto e partilhar das nossas histórias e talentos. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, o Novas é essa plataforma que a gente, eu acho que é até engraçado, a gente fez um encontro de líderes recentes aqui no Rio de Janeiro, e aí o Matheus perguntou, alguém não sabe ainda o que é o Novas, ou alguém ainda não entendeu, e aí metade da galera levantou a mão assim, e eu acho que isso é muito interessante, porque isso diz muito respeito sobre esse processo de experimentação comunitária que a gente está vivendo também. E eu acho que o Novas é isso, é um espaço de múltiplas possibilidades, como a igreja é esse espaço de de potencialidade, de múltiplas pessoas, de múltiplos talentos que vivenciam
diversidade de uma forma complementar e de uma forma muito afetiva e unida. Acho que é isso. Arrasou. Bonito, né? Porque tem Muito. isso também, a gente não sabe muito bem, e até explicar às vezes, porque tá na relação, tá na construção, ainda tá beta, né? A gente ainda tá descobrindo Tá o que é isso muito. juntos, isso é muito gostoso também. Até a gente, né? Até se perguntarem pra gente, a gente vai conseguir falar várias coisas e não vai conseguir descrever completamente o que é o Novas. Qual é Porque essa experiência? E eu acho que isso Total. acontece muito porque o cristianismo progressista, como a gente chama, né? Ele vem de um longo histórico de muita gente que resistiu e que criou essa tradição nas teologias negras, feministas, queer, etc., da libertação. Mas ele também está sendo construído, né? Assim, e há muitas penas. Nossos ancestrais ali abriram o mato com facão. Desculpa. Abriram o mato com facão e a gente está ali caminhando para criar essa trilha a duras penas, mas tudo vai se criando no caminho, né? Ali no caminho de Emaús, tudo acontece. É isso. é uma irmã Total. pastora mesmo, né? Total. E eu acho que, assim, a gente já começa a perceber algumas potencialidades e alguns eixos já que estão mais claros para a gente ao longo desses últimos 3 anos. Mas eu acho que é isso muito do que a Lulu falou, assim, eu acho que como a gente está discernindo uma coisa nova que o Espírito tem colocado nos nossos corações, eu acho que esse processo de definição também é parte do processo de construção daquilo que a gente está fazendo, né? Não tem um grande plano, né, dentro da cabeça de ninguém que está dizendo que o Novas é. O Novas é fruto de uma experiência comunitária, de uma manifestação do Espírito no meio de uma porção de pessoas, em diferentes contextos, em diferentes realidades. Então, é por isso que eu acho que tem até essa dificuldade para a gente conseguir explicar para as pessoas o que significa tudo isso, porque tem uma dimensão pastoral, de acolhimento e mediação de todo mundo que está vivendo essa realidade, e a gente viu muito isso na Babette. Eu acho que tem uma dimensão comunitária, em que é esse espaço onde todo mundo se reconhece como irmão e irmã e vive uma dinâmica comunitária. Foi mal, galera. Eu tô com uma gripe pesadíssima aqui, me recuperando. Peço aí a paciência dos nossos ouvintes. E tem uma dimensão, acho que política também, né? O Novas, ele invariavelmente, por ter muita gente que está envolvida com o movimento social, muita gente que estava envolvida com a política institucional, articula a sua fé também a partir de um espaço público, né? Articula a sua fé também a partir de um lugar onde existe a disputa político-partidária, existe a militância política, existe um movimento social. E eu acho que outros episódios aí que a gente vai ter dessa temporada vão poder retratar um pouco isso melhor. Então, e também tem uma dimensão de formação, porque tem muita gente que está pensando outros saberes teológicos, outras articulações teológicas. Então, desculpa. Então, invariavelmente, a gente também tem uma parte de formação e essa formação comunitária também, dessa pedagogia de viver uma experiência nova, que não tem a ver com aquele formato de igreja tradicional, mas tem a ver com o movimento de discípulos e discípulas de Jesus espalhados em vários territórios, assim como a igreja de Atos. Eu sempre brinco, às vezes, a referência da igreja de Atos, onde estava tudo meio mal organizado, onde estava todo mundo ainda tentando entender o que era aquele processo todo que estava acontecendo. Eu acho que, em alguma medida, a gente também está vivendo isso. É isso, e que o Espírito continue conduzindo a gente também nesse processo, né? Porque é o que eu acho que a gente está experimentando. Mas que bom. Dani, obrigado por ter participado mesmo à distância aí com a gente. Você quer deixar mais algum recado para nossa galera? Cara, eu só queria agradecer de verdade, agradecer pelo empenho de vocês de estarem montando mais esse espaço. Dizer para a galera que esse ano vai ser um ano sensacional. A gente está muito feliz com tudo que a gente vai rolar ao longo desse ano. Fiquem ligados. O Nova está onzaço, vai ter muita coisa boa rolando por aí. Então acompanhem, sigam principalmente esses trezinhos aí nas suas redes sociais, individuais, porque essa galera que está fazendo o rolê acontecer de verdade, para além do movimento coletivo e para além do Novas, eu acho que é importante a gente reconhecer os líderes que estão fazendo esse rolê acontecer. E eu acho que vocês três são grandes lideranças do movimento evangélico progressista hoje. Tenho um orgulho e uma honra gigantesca de construir tudo isso com vocês. Queria estar aí presencialmente, mas Pois como não vivo disso, né? Como Novas ainda não é uma exatamente. fonte de Mas conseguimos trazer sustentação você aqui, olha aí, que coisa boa. É. Participou com a isso. gente. Deus sabe de todas as Mas, coisas. mas estamos na área, galera. Estou feliz demais, animado. Mandar um beijo para todo mundo e espalhe essa palavra, curtam, compartilhem e vão para cima. Novas Cast.
Boa! Beijo, Dani. Beijo, Dani. Valeu. Obrigada. Valeu. E falando em diversidade de gente, diversidade de público, de pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, estamos lançando esse ano a campanha Toda a Gente Junta em todos os lugares. Porque o Novas é esse lugar que a gente afirma os diversos jeitos de ser crente, de ser evangélico, e que agora a gente se reúne, né? Fala mais sobre isso, Matheus Machado. Vou contar. Bom, isso eu acho que é muito interessante trazer primeiro esse ponto de que nós estávamos muito machucados pelas estruturas religiosas onde nós estávamos. Eu já, antes do Novos também, já sentia isso do desigrejamento dos meus amigos, de pessoas próximas, pessoas que eu amo e que realmente estavam decepcionadas com a igreja, principalmente depois de 2018, mas a gente sabe que por vários motivos. E aí eu queria um jeito de poder participar de alguma coisa também que desse sentido para isso na caminhada, sabe? Porque eu também acho que a gente precisa encontrar novas formas de fazer outras coisas, né? Tipo, a gente sempre se reuniu da mesma forma, enquanto... Não sempre da mesma forma, né? Mas eu acho que há muito tempo as igrejas têm o mesmo formato e trabalham do mesmo jeito. E aí eu acho que a gente precisava começar a encontrar caminhos para que as pessoas pudessem caminhar juntas, sem que elas estivessem em estruturas tão pesadas e que não permitem que elas sejam exatamente quem elas são. Eu acho que esse cerceamento da liberdade da igreja, esse controle dos corpos, tudo isso, eu senti muito isso na pele e sei o quanto isso foi ruim durante esse tempo. E é muito bom estar num lugar que a gente consegue fazer, como a gente sempre fala, né? Quando a gente se junta, é como se a gente erguesse de novo esse tabernáculo e ali a gente está junto e ali a gente sabe que Deus está. E quando a gente se despede também, a gente acredita que essa presença vai para todos os outros lugares para onde a gente vai. Isso é compartilhado e isso irradia. A gente todos os dias recebe um monte de mensagens no nosso Instagram de pessoas que querem fazer parte do movimento, que querem entender mais sobre o movimento. Inclusive, esse episódio é uma oportunidade muito bacana para a gente contar, não só dessa comunidade plataforma que a gente tem se tornado ao longo desses anos na internet, mas de todos os coletivos que fazem parte também do Novos, né? A gente tem uma galera muito bacana que faz um trabalho muito bom e a gente vai, ao longo desses próximos episódios, trazer algumas dessas pessoas aqui para que você possa conhecer e conversar mais também sobre esses assuntos que para a gente são tão importantes, principalmente à luz da Agenda Evangélica Antifundamentalista, que é o evento que pauta esse podcast. Quem vai contar mais pra gente sobre, hein? Conta, pra amiga. mim. Então, a agenda, ela foi um documento, ela é um documento vivo que a gente vai estar sempre mudando e acrescentando ou tirando coisas conforme, né, as necessidades e questões forem surgindo. Mas é um documento onde a gente conseguiu escrever em conjunto com vários outros movimentos e pessoas que sabem do assunto, que sabem do que elas estão falando ali. E escrevemos uma agenda antifundamentalista evangélica, porque nós somos evangélicos antifundamentalistas. E ali a gente tem alguns temas em que a gente entende que é importante abordar e são assuntos nossos, né, que são caros para a gente. Então, é uma agenda que ainda falta acrescentar muita coisa, né, amiga? A gente até fala em alguns dos episódios sobre isso, mas é um documento que está, inclusive, no link da nossa bio, né? Está no link da nossa bio esse documento para você poder ter acesso e vale muito a pena conferir, conforme você vai conferindo também os nossos episódios e a gente vai falando sobre os assuntos. E eu queria dizer que é muito bom ser do Novos, é muito bom ter essa comunidade e convidar você a fazer parte dessa comunidade. É muito fácil se juntar, você pode estar com a gente ali nas redes sociais, você pode ir nos eventos que a gente vai promover esse ano. No final do ano, gente, vai ter um babado muito forte. Vem aí! Vem aí o Festival Novas. A gente já tá um tempo conversando sobre isso, né? Sim. Sonhando sobre isso também. E você é nosso convidado, você é nosso visitante. Vamos cantar? Ó, visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que a igreja ama você. Inclusive tem essa dúvida, né? O Novas é uma igreja ou o Novas não é uma igreja, né? As pessoas perguntam isso. Mas é isso aqui, né? Onde estiver... onde Mostra pra estiverem câmera, 2 vai. ou 3 reunidos, gente. Então, assim...
Na Eu acho que o teoria, Novas sim. não é oficialmente uma igreja institucional, Não. instituição, como E a nem gente quer tá. ser. E não quer Não, ser, de como a jeito gente tá nenhum. acostumado, porque a gente também traz muita coisa, muita bagagem desses É. lugares que a gente frequentou. Mas no sentido de igreja de Cristo, igreja onde tiverem 2 ou 3, a multidão dos que creem, Então, a gente sim. é. Eu sou igreja com Evelyn, eu sou igreja com Machado. Muita Inclusive, igreja. tem 2 pastores nessa mesa, meus pastores particulares. Há Aquela. dúvidas, há dúvidas. Ah, Mas uma coisa que eu acho legal nessa perspectiva do que a gente está trazendo de ser uma igreja é, ainda que a gente não seja essa igreja institucional, a gente se reconhece enquanto irmãos e irmãs em Cristo. A gente tem não somente coletivos juntos do Novos, mas a gente tem algumas igrejas também, né? Então a gente tem a Igreja do Caminho, a Coletivação em Brasília, a A gente tem a Rede. Rede, a gente tem. Nossa, tem a Igreja Soul, lá de Fortaleza, São Paulo, que está em vários lugares. A gente Igreja tem do Pinheiro, em Igreja do Pinheiro em Maceió. Maceió, a gente tem a igreja, a nossa igreja brasileira aqui no Rio de Janeiro também, a gente tem a Igreja Cristã da Tijuca, lá com o pastor Clemi. Refúgio em O Goiânia. Refúgio Fogo em em Goiânia. Goiânia. Eu tava aqui segurando pra falar. Desculpa. É isso, tem muita igreja. No meu Instagram, inclusive, tem um destaque de igrejas progressistas, porque às vezes dá saudade, né, gente? De cantar um cantar um hino, frequentar um culto, até uma ceia, dá saudade. Mas é difícil voltar para esses ambientes que feriram tanta gente, né? E aqui a gente tá falando entre pessoas pretas, pessoas LGBTs, pessoas, né, eu e a Evelyn, mulheres. Então, assim, voltar para esse lugar de violência é difícil demais, mas existem lugares possíveis de exercer a nossa fé. E às vezes não precisa ser um lugar, mas pode ser uma comunidade. Você pode ser igreja com outras pessoas de muitas formas. No barzinho com seus amigos, você pode ser igreja, sabe? No E, rolê de um e sábado. até um pouco sobre isso que a gente traz também com toda a gente junto em todos os lugares, assim. É mais nessa vibe, tá todo mundo junto, a gente tá separado, de certa forma, fisicamente, né? Eu tenho amigos em Goiânia, eu tenho amigos em vários lugares, mas a gente consegue ser igreja em todos os lugares. E o Novas até traz para mim uma tranquilidade, porque eu sou uma pessoa que já mudou muito na vida. Então eu tenho amigos espalhados em todos os lugares. E eu queria que todo mundo pudesse viver essa coisa que eu vivo com as pessoas do Novas, com todo mundo que está aqui junto comigo. E o Novas está proporcionando isso não só para mim, mas para todo mundo. Assim, a gente está tentando andar e chegar o mais longe possível para a gente poder conseguir contemplar todas as pessoas em todos os lugares. Uhum. Quase que o filme, né? Tudo. Como é que é o nome Tudo do em filme? todo lugar ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, exatamente. Uma grande referência. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é interessante da gente destacar aqui, que é essa disputa do que é ser evangélico no Brasil. A gente tem ainda uma visão, né, de que ser evangélico é se parecer com aquela pessoa, aquele pastor ali da televisão, ou de estar como aquelas pessoas que a gente já sabe que tem aquele formato, né, tipo de não usar calça no caso das Caricato, mulheres, precisa caricato. usar saia, ou, né, Uhum. tem muito isso, principalmente das mulheres, do coque, da roupa e tal, ou do homem com um terno, enfim. E é muito interessante a gente conseguir construir uma nova narrativa sobre o que é ser evangélico no Brasil. Até porque eu acho que o nosso país precisa. A gente tem uma... Eu acredito, né, que vocês também tenham passado por isso, né? Na real, vou deixar isso como pergunta para vocês, mas eu passei muito ao longo da vida esse preconceito por ser evangélico. Uhum. E às vezes eu nem entendia do porquê que rolava esse preconceito. Hoje em dia eu entendo melhor, porque a gente tá vendo aí tudo que aconteceu, esse tipo de gente que vai falar um monte de besteira na internet em nome de Deus, e em nome de Deus se fez tanta besteira, né? Então, acho que a possibilidade da gente pensar um outro jeito de ser evangélico, para mim, me traz esperança. Para mim, traz esperança de que, de alguma forma, a gente está contribuindo para fazer algo que é realmente relevante, que esse tempo precisa, sabe? Que o Brasil... Eu tenho certeza que o Brasil precisa de outras caras no mundo evangélico, sabe? Sim. Quando eu vejo que a gente vai falar de evangélico, é num tom bem pejorativo, bem chato, e é muito ruim que a gente viva isso, e ao mesmo tempo é muito bom que o Novas possa ser esse lugar onde a gente constrói, então, outras possibilidades, outros jeitos de ser, que foi uma coisa que a gente enfatizou bastante no nosso ano passado, né? Sim, eu acho que quando a gente fala desse estereótipo do crente raiz, né? A gente também precisa reconhecer a potência dessas igrejas de bairro, dessas mulheres do coque, que são mulheres negras, periféricas, pobres, empobrecidas, que sofrem violência do Estado, que sofrem com racismo todos os dias, sabe? Então, o quanto essa chacota com os evangélicos não está reproduzindo o racismo
né, contra essas pessoas que são principalmente pentecostais, e o quanto a chacota com a experiência pentecostal também não reproduz o racismo, né? Porque o pentecostalismo, ele é no corpo, ele é na voz, ele é no canto, ele é nessas experiências que são muito negras, no fim das contas, né? Então eu acho que a gente tem que reconhecer a potência desse estilo evangélico e falar assim, isso aí é brabo, ao mesmo tempo que não precisa ser o único estilo. Tô brigando com esse microfone hoje, né, gente? Vocês estão vendo. Mas ao mesmo tempo que não precisa ser o único estilo de vida possível de uma pessoa evangélica. Existem diversos jeitos de ser crente, de ser evangélico, né? Super. E eu também tenho passado. Desculpa, amiga. Não? Só terminar a pergunta do Matheus, que eu também tenho passado muito por esse refazer, assim, do meu ser evangélico, que passa muito por um refazer de teologia, daquela metanoia, né? Mudar constantemente a vossa mente. Porque tudo muda, né? Nossa leitura muda, nossos pensamentos sobre política, sobre tudo mudam o tempo todo, principalmente quando a gente é jovem, né? E a gente está sempre mudando e nossa fé, a espiritualidade também vai mudar com o tempo, né? Com certeza. Eu, na época da faculdade, eu comecei a perceber que eu não gostava de crente nessa época, sendo muito crente, assim, tipo, eu trabalhava, eu não estava em casa nunca, nem para dormir às vezes, porque eu estava em casa, eu nunca estava em casa, eu trabalhava, eu estudava e eu estava na igreja, então eu não tinha mesmo, não sobrava espaço para nada. E na faculdade eu comecei a perceber que eu não gostava de crente. Porque Tava errada? porque eu fazia faculdade de história, vamos começar por aí. Eu fazia faculdade de história e tinham pessoas evangélicas na minha sala. E sempre que a gente tinha qualquer discussão sobre qualquer coisa, eu ficava indignada quando os crentes abriam a boca pra falar, tá ligado? Porque eu ficava assim, não, gente, não é possível que eu tô lendo a mesma Bíblia. E isso foi tardio pra mim, porque a Luciana, por exemplo, em 2014, ela já estava fazendo um grupinho de feministas cristãs. Pois é. Eu fico pensando nisso, porque em 2013 eu estava numa sala de aula no IBMEC Rio. Vou falar essa história aqui também, você falou isso. E aí, era uma aula de ciências políticas, na época eu fazia RI. E aí o professor entrou na sala de aula e colocou, enfim, uma denominação comemorando lá na Assembleia Legislativa o seu, enfim, tantos anos dessa organização, não vou dar muitos detalhes. E aí foi um culto, eles fizeram um culto e a gente assistindo aquele vídeo, a minha turma já tava, tipo assim, abaixo, rindo. E ainda que eu não fosse daquela denominação, eu fiquei assim, putz, cara, não deveriam ter usado esse lugar pra fazer isso, sabe? Então, ainda que naquela época eu não me considerasse um cristão progressista, eu olhei aquilo e eu já tinha um senso crítico de que tinha alguma coisa errada, mas eu tinha dificuldade de falar até sobre isso. Eu me lembro de Ou de elaborar até o que tá errado, né? Você só sentiu incômodo. Pois é, e aí o professor terminou o vídeo e falou: o Estado é laico. E é laico, e é isso, a gente concorda que o Estado é laico. E eu ficava, beleza, e como eu dialogo com outras pessoas evangélicas sobre isso, sabe? Tipo, alguns anos antes, eu reclamei de culto no trem, gente. Rio de Janeiro tem uma coisa, assim, os evangélicos se reúnem num vagão 6 horas da manhã e vão cantando, sei lá, da Zona Oeste até a Central do Brasil, louvor e pregando e tudo mais. E eu achava aquilo um saco. E fui falar isso no Facebook na época. Nossa, o que eu tomei de hate da galera da minha própria igreja, sabe? Sobre aquilo. E eu ficava pensando assim, cara, não é possível que não tem mais ninguém que sente que tem umas coisas que estão meio erradas, assim, sabe? Que estão infringindo aqui o espaço do outro, que estão infringindo o espaço, assim, da tolerância religiosa. Então, chegaram novas é muito importante em vários aspectos, né? Do tipo... Você falou no lugar como pessoas pretas, como mulheres, no caso de vocês, no nosso caso, como pessoas LGBT. E eu fico pensando, né? Tipo, a gente tem um monte de gente na internet falando besteira hoje, por exemplo, sobre ser LGBT. E, cara, eu não tinha um grupo onde eu me sentia à vontade, inclusive, para rebater esse tipo de fala e falar assim, gente, que Deus é esse que essa pessoa tá pregando? Que Deus é esse que essa pessoa tá mostrando, sabe? E aí fica sempre nessa história de textos bíblicos para aterrorizar pessoas LGBT, quando a Bíblia fala do amor, da graça de Deus e de tudo que Deus tem para todas as pessoas, as heterossexuais e as homossexuais, sabe? Então, me faltava um espaço onde eu falava assim, bom, tem crentes que pensam como eu e que percebem que, às vezes, os evangélicos estão perdendo a mão no que estão fazendo, sabe? Então... Foi essa chavinha aí que virou pra mim nessa época. Porque eu ficava assim, gente, mas... Porque eu tava dentro da igreja, inclusive a comunidade que eu estava era incrível, Farol Esperança lá em Goiânia, saudades. Eu tava nessa época nessa igreja e tava na faculdade, tipo, gente, por que esses crentes estão falando isso? E eu já tinha saído de uma igreja muito tradicional para uma igreja
que me entendia melhor. E eu ficava assim, aí eu tinha muitas crises, porque ao mesmo tempo que eu não gostava do que os crentes estavam falando, eu era crente, eu era aquilo, eu acreditava em quase tudo que eles diziam, assim. E aí eu entrei muito em crise, aí eu entendi que não é que eu não gostava de crente, eu não gostava de uma parcela específica dos crentes. E aí que a minha chave virou e eu comecei a falar, não, peraí, eu não preciso abandonar a minha fé, porque eu não gosto de gente que acredita na mesma linha que a minha, assim. E aí foi nessa vibe que eu fui indo. E aí eu fui crescendo bem devagarinho nesse sentido, mas estudando e querendo saber. E o Novas foi, tipo, o lugar que... Sabe o rio que deságua no mar? Foi tipo isso, assim. Eu encontrei o meu lugar, assim. Porque a gente ouve muito esse lance Encontrei de... o meu lugar. Eita, Leonardo Gonçalves, um Beijo, abraço. Léo. Porque é isso, leva um tempo pra gente entender a diferença que existe entre ser conservador e fundamentalista e entre ser progressista mesmo, né? Tipo, levou muito tempo pra eu chegar nesse lugar. Mas Luciana Peterson já tava lá, ó, com a foice Ó, abrindo o Não mato. era assim Como é também, que foi não, esse gente. negócio pra você, Lu? Conta. Cara, eu nem sei direito. Eu acho que na verdade, sim. Eu sempre fui muito revoltadinha. Eu era aquela pessoa que na IBD falava assim: não, 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 por que não tem mulher aqui? Não, 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 por que preto não sei o que lá? Já tava assim, militando, lacrando ali aos 12 anos, entendeu? Então sempre tive esse negócio meio militudo dentro de mim. Minha mãe olhava e ficava assim: ih, menina, Terror do que professor isso? DBD. O terror delas. E só que eu não dava nome, não me engajava politicamente, assim, nessa questão. E aí, no ensino médio, eu fui me politizando um pouco mais e entendendo melhor as coisas, assim, nessa coisa de formação política. E aí, quando eu conheci esse grupo, Feministas Cristãs, foi a primeira vez que eu juntei as coisas, assim. E depois, principalmente, no Projeto Redomas, que aí já me convidaram para entrar. Eu, na verdade, não entrei na fundação do Projeto Redomas, mas eu vi ele nascer ali quando o Projeto Redomas denunciava alguns casos de machismo que aconteciam dentro de um movimento universitário que a gente fazia parte. Olha Não aí o hablarei babado, não nomes. vamos revelar nomes. Não só Ah. dentro desse movimento missionário universitário, mas dentro de igrejas e outros ambientes que as meninas ali estavam circulando e tudo mais. E ali muita coisa fez sentido, assim. E a minha fé nunca esteve descolada da minha militância, assim. Eu sempre, sempre, sempre tive com as duas coisas muito juntas, sabe? E aí teve uma época até que eu entrei num coletivo negro da minha universidade e me expulsaram porque eu era crente. Sério? Eu tive um negócio assim Não também. contei esse babado nunca, eu acho. Assim, publicamente. Mas rolou isso, assim, porque eu sempre pautava a partir da Bíblia, da gente ter que dialogar com cristãos, da gente ter que falar sobre raça dentro da igreja, falar sobre racismo na igreja. E aí o movimento falou assim, não, mas tipo, eu não levava isso pro movimento, mas eu trazia propostas para os cristãos da universidade, por exemplo. Mas eles falaram, não, isso aí não tem nada a ver. Não tem que falar com crente, não, que crente é tudo colonizado, colonizador. Aí eu peguei minha bolsinha e falei assim. E ele realmente me expulsou, excluiu do grupo de Olha WhatsApp. só. Foi babado. E aí eu falei, bom, meu jeito é falar com crente mesmo, permanecer aqui no movimento crente mesmo e fazer meu rolê aqui. E é isso, desde 2016, assim, que eu tô nessa. Nossa, é trampo, é tempo, né? Pois é. Mas engraçado você falar isso do movimento negro, porque eu não estava participando de movimento social, mas eu era da Juventude Batista Carioca. Fui presidente lá, participei lá há um tempão. E é interessante porque a gente tinha a missão integral rolando, então a gente acompanhava as discussões da missão integral. Eu fui em alguns encontros, tinha uma galera massa fazendo isso, mas a gente ainda não tinha esse corpo de movimento, de ser uma galera. Sim. Era uma coisa muito. Não sei, não tinha. Branca. Era uma coisa muito branca. E a JBC foi o lugar onde eu me reconheci como homem negro, foi onde eu criei as minhas primeiras amizades evangélicas que tinham, enfim, consciência de raça, de classe, de gênero. E foi muito interessante, porque eu vivi a vida inteira numa igreja de bairro que não trazia essas discussões, que a gente não tinha essas problematizações. E aí eu tô dizendo isso porque a gente enfrenta esse olhar que a esquerda tem, às vezes, sobre os evangélicos, como se a gente fosse uma massa só, como se fosse tudo igual. Mas foi dentro do movimento evangélico que eu me descobri negro, que eu me descobri LGBT. Foi dentro desse lugar que eu tive pessoas para conversarem comigo sobre isso. Foi dentro desse lugar que eu aprendi a ser militante pelas causas que eram importantes. Então, eu acho que é legal a gente falar isso, porque parece que porque a gente é progressista, tá tudo certo, a gente tá no campo muito tranquilo. E não, a gente também tá em disputa do que é ser evangélico com
A esquerda, A disputa principalmente é nesse maior momento, ainda, né? a gente está disputando com os dois lados. Pois é. Uhum. A gente está disputando pela narrativa evangélica e a narrativa progressista, que ninguém acha que é nossa, assim. Mas é. E a gente se apropria disso agora. No ano passado, a gente passou por muitas coisas, né? A gente botou para quebrar aí em campanha e muita gente, muito movimento, muita gente envolvida. A gente fez um trabalho muito legal, assim. E eu acho que a gente sabe do que a gente é capaz de fazer, assim, e o potencial que a gente tem. E eu acho que abrir essa conversa para mostrar que a gente não tá no mesmo caminho. Acho que a gente é crente, muito crente, a gente é muito crente. E eu tô vendo um movimento hoje na internet, onde as pessoas estão, até no Instagram do Novas, assim, falando assim, gente, finalmente tem alguém falando disso. Uhum. Finalmente vocês estão falando do evangelho dessa forma. Finalmente tem alguém falando. Finalmente. Eu tô nessa sensação de, tipo, finalmente mesmo, né? A gente tá podendo falar sobre esse assunto. E o ano passado foi meio que a explosão disso, assim, com as Super. nossas campanhas, né? Sim. A gente conseguiu trazer pautas para as redes sociais que ninguém falava como pessoa evangélica e política, sabe? Sim. Eu acho que foi muito importante isso. Uhum. E é muito doido que a igreja, não, a esquerda, sabe que tem que dialogar com evangélicos. Sabem que os evangélicos são a maioria, estão se tornando uma religião muito grande no Brasil e que são um grupo dialogável e que são um grupo que estão fechados com a extrema-direita em grande parte. Assim, não todos, obviamente, mas muita gente tá ali votando Bolsonaro e a gente vai, a cada 4 anos, tentar disputar o voto dessa pessoa, sendo que no resto do tempo a gente caga pra construção que a gente faz com ela, né? E não pode ser assim. E é o que a gente tá fazendo todos os dias. Eu estou aqui desde 2016 nessa luta para dizer que não pode ser assim. Tem muito lugar, muito espaço pra gente construir, só que a gente não consegue construir sozinho, assim. Porque aí falam assim, porque os evangélicos progressistas são muito poucos. Gente, em qualquer lugar os progressistas vão ser poucos, sabe? Assim, Ninguém É quer justiça difícil. pro povo, tá ligado? Todo mundo quer Exatamente. poder. os militantes é um ou outro que se engaja politicamente, tá ligado? E Sem por isso que a falar- gente precisa se unir, né? Sem falar que esse movimento que você falou, do movimento político como um todo, é um movimento que a igreja, as mais bem-sucedidas do Brasil, fazem, né? Um movimento que elas fazem. E como você fez na sua thread também, expondo no Twitter a família Valadão. Tipo assim, a cada governo eles usam uma skin diferente. Uhum. É o que eles usam para poder se dar bem. E o governo tá fazendo a mesma coisa. E tá todo mundo ali, é todo mundo disputando poder. E a gente aqui tá no negócio da militância mesmo, né? A gente só quer Exatamente. justiça, a gente quer, entendeu? Combate à fome. A gente nem quer muita coisa, gente. E assim, o movimento evangélico fundamentalista que está lidando com os jovens tem muito financiamento gringo, tem muito dinheiro de mega igreja estadunidense, tem muito dinheiro e muita força, muito poder envolvido. E existe uma estratégia e existe um objetivo de doutrinar esses jovens, assim, né? A ficar ali naquela narrativa e conquistar as 7 esferas do dragão. Ai, meu Deus, eu falando das 7 esferas. As 7 esferas do dragão. E é isso, é um projeto. É um projeto que tá tudo muito bem articulado. O cão é muito bem O articulado. cão é muito bem articulado. E a gente tem o quê, né? Pois 5 é. pedrinhas e uma funda. 5 É. pães e 2 peixinhos. Eu ia 5 dizer que é isso que a pães e gente tem. Ai, gente, Melhor, melhor. Mas é engraçado, assim, eu tenho muita preguiça de dialogar com essa galera hoje, porque é isso, foram doutrinados e não conseguem fazer outras leituras da Bíblia, não conseguem enxergar a graça que a Bíblia traz pra gente, sabe? Estão vivendo um evangelho que não se parece com o tempo que a gente está vivendo. E essas narrativas me preocupam muito, mas eu fico muito feliz que a gente esteja construindo essas narrativas. E eu acho que é até legal, assim, de dizer que talvez seja por isso que você parou aqui. Eu não sei por que você chegou, como você chegou até esse podcast, mas eu teria muita esperança em encontrar um grupo que pensasse como eu penso hoje, assim, tipo... E é muito gostoso quando eu percebo que alguém tá chegando perto da gente, seja num evento do Novas, seja pela nossa rede social, pelos comentários, como a Evelyn falou, e eu percebo essa pessoa dizendo... Nossa, que bom que eu encontrei vocês, porque é realmente um alívio, né? E assim, esse conteúdo que a gente está produzindo tá nesse lugar de ser um alívio
para aqueles que estão sendo perseguidos, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que em algum momento perderam a sua fé por conta da instituição, por conta do que viveram na igreja. Então a gente quer muito que você que está ouvindo a gente possa ouvir os próximos episódios, participar disso com a gente e sabendo aí nas nossas redes sociais o que está rolando pelo Brasil, aí perto de você, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente progressista, ainda que nós sejamos poucos, em todos os lugares tem muita gente bacana para você compartilhar, procurar saber mais sobre o que está rolando e se envolver com a gente, né? E eu queria também dizer que acompanhe os movimentos dos movimentos, entendeu? Os movimentos que estão com Novas têm feito trabalhos incríveis, assim. Eu acho que eu queria que vocês fossem atrás, assim, para olhar tudo que todo mundo está fazendo, o Reni Pessoa, Perifa Connection, vários projetos incríveis para esse ano, inclusive. E você, se você tiver aí, igual a gente estava, meio órfão de fazer alguma coisa para a obra de Deus, tá ligado? Esses movimentos estão aí, você pode entrar, tem movimento negro evangélico em todos os lugares do Brasil, sabe? Pois Tipo é. assim, se engajem nisso também, se vocês sentem falta disso, como a gente sentia. E hoje a gente consegue encontrar também esse lugar de serviço, sabe? Sim. E acho que vale a pena, assim, dar uma olhada nos movimentos. É isso. Os movimentos ligados ao Novas tem pra gente que quer militar pelo meio ambiente, pelo feminismo, pelo movimento negro, pelo LGBTfobia, tá ligado? Tem, que mais? Tem de tudo, gente. Tem. Quem Nossa. quer criar conteúdo tem Uhum. espaço pra tudo que você quiser fazer. Veganismo tem também, tem Tem tudo. E é isso. Eu amei esse nosso Eu amei primeiro muito. episódio. Muito animada pro que vem aí. Vem aí algo muito forte, gente. Fiquem ligados, ligadíssimos. Então, muito obrigada, meus queridos amigos, minha igrejinha. Ah, E que a bom. gente vai fazer loucuras nessa temporada, hein? Sim, vem aí. Tô Me sinto ansiosa. pronta. Você que ouviu a gente até aqui, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, porque aqui a gente vai soltar todos os episódios aqui no nosso canal. E eu agradeço a vocês, agradeço a todo mundo que assistiu e a Fundação Tid Setúbal, que está apoiando essa temporada de toda a gente. Obrigada, gente! É isso, beijo, até a Beijo, próxima. gente! Beijo. Tchau, tchau.